Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Éder, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. E obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos reunidos nesta casa. Gratidão eterna, gratidão por tudo, gratidão sempre. Segunda-feira é você. Boa noite. O meu ainda nem começou aqui, o meu coisa. Boa noite aos nossos irmãos aqui encarnados, aos nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos que estão entrando na live. E estava vendo uma reportagem muito interessante. Não era da doutrina espírita, era uma outra doutrina. E ele falava desse momento, não era nem reportagem, era uma conversa de momento. Ela é presbiteriana, se eu não me engano, na qual eles estudam o tarô. Tarô? Torá, perdão, Torá. Torá, é o Antigo Testamento, Torá. E começou a me falar, a gente comentando como estão as situações, como está o dia, os dias estão indo, as dificuldades que a gente tem enfrentado, né? Cada dia agora mais vai piorar mais, porque a situação agora está ficando cada vez mais difícil. Falei, exatamente, é a mudança do planeta. Eu falei, uai, é a mudança do planeta, porque ele está em fase de mudança. É ela falando. Falei, olha como é que são as coisas, e é dito que 2030 já se fala em unificar todas as religiões. Já tem um trabalho em Roma e que já se fala que se querem unificar, se tornar só uma religião. E isso é o que a gente vem falando sempre, nessa mudança, nessa transição de se unificar. Quando vai ser? Não faço nem ideia. Ainda não tive essa informação. E o interessante de tudo é que isso vem acontecendo como aconteceu em Capela. Porque Capela tinha apenas um governante. E esse é o outro ponto. Tudo se encaminha, tudo está encaminhando para ter um único governante. Uma pessoa só para governar o mundo. Então, isso são transformações que nós estamos vivenciando. E um prazo, 2030, 2035. Possa ser que nós estejamos encarnados, vamos ver, e se estivermos desencarnados, que Deus nos dê alegria para poder acompanhar essa transformação desse planeta. E vendo isso em Exilados de Capela, quando
os irmãos foram trazidos para a terra, até coloquei alguns no grupo, quando Jesus os explicou para eles como seriam, que eram aqueles irmãos orgulhosos, aqueles irmãos que não acreditavam em Deus, não conseguiam, não queriam seguir os ensinamentos, porque se achavam sábios, se achavam intelectual, o orgulho estava acima de tudo, eu era o melhor e só fazia para mim. O que acontece agora? Jesus como governante, esses irmãos que foram recolhidos, o que está acontecendo agora, no momento de serem trazidos para a terra, vieram em uma nave, e nesse momento, alguns vieram dormindo, porque não tinham condições de fazerem a viagem acordados, pela própria forma, ainda que estavam de orgulho, de não interesse, e aqueles que estavam vieram acordados e vieram entendendo. E Jesus então disse para eles: olha como é que é difícil. Nós estamos indo para um planeta na qual, a evolução física, material desses irmãos já estava bem avançado. E isso eu lembro, eu já vou entrar no tema, viu, Bruno? Isso eu lembro muitas vezes quando meu pai fazia essa colocação. Quem é mais ou menos da minha idade para mais vai entender isso. Ele chega e fala assim: eu falei, oi pai, você já observou uma coisa? Eu falei, o quê? Você já reparou como as crianças de hoje em dia estão nascendo mais bonita do que tempos atrás? Eu parei de dizer assim, mas onde ele quer chegar? Vocês já repararam que as crianças de hoje em dia estão nascendo mais bonita do que tempos atrás? Eu estou perguntando. E não é uma realidade? Isso é evolução. Tempos atrás, que eu me recordo, e não é tanto tempo assim que eu recordo, uma criança quando nascia, eram 7 dias para receber uma visita. Porque durante 7 dias, o umbigo não tinha caído, eram enfaixados, tinham mal de 7 dias. Olha quanto atraso, gente. A criança não abriu o olho, né? Hoje a criança nasce, bem dizer, já, oi papai, oi mamãe. Toda uma evolução que se teve. E isso a gente está acreditando, e eu fico feliz se eu tiver a oportunidade de voltar a esse planeta que está nessa mudança. Eu acredito que eu vou voltar mais bonito do que eu sou. Né? A gente melhora. E de fato, na história, esses irmãos de Capela, que foram exilados para a terra, já estavam numa aparência muito bonita, muito evoluída, mas nenhum deles tinham condições de permanecer, porque ainda tinha o seu orgulho muito elevado. A humildade, nenhuma. Como foi recolhido, volto a dizer, o que está acontecendo agora, estão muitos irmãos sendo recolhidos para habitar o outro planeta, e Jesus dizendo a eles, disse assim: vocês irão habitar, irão nascer num planeta aonde ainda se tem os... Lembra como nós somos avaliados, que a gente foi macaco? Forma de macaco? Antes dos homens sapiens, vocês nascerão daquela forma. Depois de tantos anos ou certas quantidades de anos, vocês entrarão numa outra fase, que é dos homens sapiens, e aí sucessivamente vão evoluindo naturalmente com aquilo. Imagina para uma pessoa que já se tem o orgulho de se achar linda e maravilhosa, inteligente, intelectual, voltar a uma posição dessa. E aqui, no que ele nos traz o Evangelho hoje, acho que marquei errado aqui, Bruno. Tá. Ele vem falar para nós dos mistérios escondidos, dos sábios e dos prudentes. Tá?
Então ele vem nos trazer isto. Por que eu faço essa colocação antes? Porque nós precisamos entender que muitas coisas foram realmente escondidas dos sábios e dos prudentes. Porque ele diz assim: então Jesus disse essas palavras: dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelado aos simples e aos pequenos. Se muita coisa é revelada aos sábios e aos prudentes, não teriam a visão como teve aqueles pequenos que foi revelado. Tinha uma sabedoria muito grande. E dentro daquilo que seria revelado para eles, aí teríamos problemas seríssimos. E por isso que Deus agradece o Pai para ele não ter revelados aos sábios. E os sábios eram os doutores do conhecimento. Portanto, pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, havê-las escondido dos sábios e dos prudentes, mas aptos na aparência a compreendê-las. E de fato, eles seriam mais fáceis de compreender. Mas para que eu vou revelar certas coisas àquele que tem mais facilidade de compreender, sendo que aquele que é mais simples, ele precisa dessa compreensão. Ele precisa crescer e evoluir. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se acham superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, os envaidecidos com a ciência mundana, que se acham prudentes, porque regam, tratando Deus de igual para igual, quando não o desaprovam. Então, o que adiantava Deus mostrar para os sábios, para os prudentes, que eles simplesmente iam fazer o quê? Ah, isso eu sei. Isso não me interessa. Isso para mim não tem valor. O orgulho, imagina. E tem muita gente até hoje que se sente Deus, mais do que Deus. Se julga de uma inteligência tão grande que se julga mais do que o Pai. E olha como é que uma coisa traz a outra. Nós aprendemos na quarta-feira, estamos aprendendo na quarta-feira, o que é Deus. E nós estamos aprendendo na segunda-feira com o Bruno, também em relação. E é o que o Tiago disse, um liga com o outro. E aqui está dizendo que nós devemos ser humildes, o orgulho deve ser manso, porque nós teremos condições de compreender, de aceitar, de receber os ensinamentos. Porque aqueles que se julgam superiores não querem nem saber. Eu vou atrás e descubro, ninguém precisa me falar nada. Ó orgulho. Então por que ele ia revelar a eles? Na antiguidade, sábio era sinônimo de esperto. E por isso que Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela aos do céu, aos simples e os humildes que se inclinam diante dele. E olha como é que é interessante. Como Deus é perfeito. Jesus deixava claro o que ele falava. Sempre trouxe em parábolas. Como ele disse para o fariseu: como é que eu faço, Jesus, para entrar no céu? Para entrar no céu, tem que nascer de novo. E o fariseu era o dono da lei religiosa, era o estudado. Mas, Jesus, como é que eu vou nascer de novo? Porque mesmo que eu tenha que voltar para o útero da minha mãe, para a barriga da minha mãe, não tem como, porque ela já foi. Olha como é que é o entendimento. E Jesus traz nessas colocações, nessas parábolas, para que os humildes, os que aceitam como foi feito, buscam o entendimento e a compreensão disso.
Porque um sábio como o fariseu, isso é louco. Não tem entendimento. Boa noite. Não tem entendimento. O que ele está falando não tem lógica. Assim ocorre hoje com grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos espantam-se que os espíritos façam tão pouco esforço para convencê-los. É que esses espíritos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e humildade, preferindo-os aos que acreditam possuir toda a luz e que parecem pensar em Deus. Deveriam ficar muito felizes conduzindo-os a Ele e provando-lhes que existe. E muitos ainda voltam a dizer: não acreditam em Deus. Muitos ainda acreditam na ciência, porque Deus não existe. Nós temos uma única vida. Eu tenho que aproveitar agora. Eu tenho que buscar o conhecimento agora, porque eu vou ter essa única vida. Então não adianta gastar o latim, vamos dizer dessa forma popular, com aqueles que não querem aceitar. Porque é como nós. Já experimentaram falar de espiritismo para alguém que não aceita? Difícil, né? Muito difícil. Você vai gastar teu tempo com aquele que não te aceita? Não dá. Agora, é tão gostoso quando você conversa com alguém e fala assim: nossa, eu tenho interesse. Por que funciona isso? Por que é isso? Por que ocorre isso? O que vem a ser nascer de novo? Aí você vai e coloca. Esse é um humilde. Esse quer aprender. Esse quer buscar o conhecimento. Enquanto que outros se julgam. O que eu sei é o que eu aprendi e isso não me interessa. Não tem interesse porque isso é coisa que não é deste mundo. Isso é orgulho? Onde está a humildade? E nós somos muito humildes em dizer: a casa está aberta para quem quiser. Toda casa espírita, não fala essa não. Para o padre, para o pastor, por mão de Umbanda, para o Buda, para o budismo, para quem quiser. Olha o que eu estou falando. Nós aceitamos todos de bom agrado e de coração aberto. Porque se vem até nós, é porque tem interesse nisso. Conheci uma pessoa que falou assim: eu adoro tanto espiritismo. Você gosta do espiritismo? Gosto. Mas porque lá tem preto velho? Falei: bom, se ele é preto eu não sei. Mas pode ser branco velho. Eu não perguntei a idade dele, né? Porque pode ser um preto novo, né? Mas lá tem, só que não é da maneira que você pensa. Aí vocês falam assim: Éder, aí no centro tem preto velho? Tem. Graças a Deus. E eu amo de paixão. Preto velho, tem caboclo, tem índio, são os nossos irmãos que estão aqui conosco. Sabe o que eles estão fazendo? Nos protegendo, nos ajudando. E sabe mais? Eles sabem muito bem como atuarem e trabalharem aqui. Sabe por que eu falo isso? Nós fazemos trabalho mediúnicos aqui. Essa é uma casa aberta para todos. Todos, estou dizendo encarnados e desencarnados. Gente, há tão pouquinha gente, engano nosso. Tem gente em pé. Tem gente lá fora. Tem telão lá fora. Tem tanta gente. Se vocês pudessem ver, vocês falam assim: não acredito. Acredite. Enfim, eu sou espírita, o outro é católico, o outro é da Umbanda, o outro é budismo, o outro é... Quem é que vai ajudar esses irmãos? Que tem o entendimento dessas religiões. Os nossos irmãos que estão aqui trabalhando com a gente. Quem disse que o Éder foi sempre o Éder espírita? O Éder já pode ter sido um preto velho ou um preto novo. Pode ter sido um pai de santo, pode ter sido um padre, pode ter sido... Quem disse quem eu sou? Respeito. E aí volta naquilo que eu comecei a dizer. Nós seremos um só.
Esse é o caminho que nós temos que caminhar. Queira ou não, nós seremos um só. E isso está escrito até mesmo nos livros espírita. Pátria do Evangelho, coração do mundo, por Chico Xavier. O livro, ele conta que o Brasil vai receber todos aqui. E nós vamos, como capela, nós seremos iguais. E dentro disso tudo, nós precisamos entender um fator. Se nós estamos buscando o conhecimento, nós temos que buscar o conhecimento. Se nós estamos nos oferecendo para o conhecimento, se nós estamos buscando querer entender o fator espiritual, se nós estamos querendo compreender o que é vida, eu não posso só ouvir e depois esquecer. Eu preciso vir, ouvir, compreender e praticar. Porque todos nós temos essa. E eu digo que eu falo agora dos encarnados, nós encarnados, somos pessoas privilegiadas. Porque nós estamos, graças ao Pai, recebendo essas informações que muitos nos auxiliarão. Quando isso é? Espera. Quando nós não estivermos mais aqui. Quando nós deixarmos esse corpo. Quando nós abrirmos os nossos olhos e estivermos na verdadeira pátria. E eu tenho absoluta certeza que muitos irmãos que aqui frequentaram, que já estão no mundo espiritual, dizem, é verdade. Conta uma história. Eu gosto de contar história, né? Quem é de Jaborandi conheceu ou ouviu falar de Dr. Amadeu Pagliuso. Eu conheci Dr. Amadeu brevemente, mas eu conheci. E na época em que foi prefeito, aquela coisa toda daquela cidade muito pequena, meu pai, o primeiro eletricista, todo mundo, até hoje conhece todo mundo, mas naquela época a aproximação era maior, as pessoas estavam mais próximas porque era muito pequeno, conhecia o taxista, conhecia o médico, que era o doutor Amadeu, conhecia o farmacêutico, que era o também. Quem? O Sforcini, o Abner. Então a gente conhecia todo mundo. E meu pai, Elifas, para com isso, Elifas, você é louco. Onde você já viu que a gente morre, tem espírito? Para com isso, Elifas. Cai na real. E eu? Sim. Aí, passados alguns tempos, isso, eu estava aqui, por isso que eu estou contando, e o doutor Amadeu chegou, dando a sua comunicação nesta casa, nesse local, com a médium, como diz a dona Fátima, ele disse assim, queridos irmãos, eu falo porque eu ouvi, queridos irmãos, eu sempre falei que o Elifas era doido, que o Elifas tinha que parar com isso. Continue, meus irmãos. O Elifas não é doido. O Elifas está certo. Existe um mundo após a morte. Hoje eu dou toda a razão ao Elifas. Então, olha só como nós temos as informações do que é. Aí eu digo, nós que temos as informações, quando nós abrimos os nossos olhos no mundo espiritual, realmente, eu aprendi que a vida, ela existe após a morte. Eu aprendi que o Pai não nos desampara. Eu aprendi que aqueles que eu amo estão aqui do meu lado. E, se tiver oportunidade, aqui, se eu desencarnar, e quem estiver aqui, faço questão de dizer, é o Éder que está aqui.
e a vida existe após a morte. Então nós temos que entender que nós estamos recebendo informações que o orgulhoso, que o prudente, não, isso é perigoso, não, deixa isso para lá, não tem. Nós somos humildes e aceitamos as informações, e ser humilde e aceitar as informações é o que nos favorece. Porque muitos irmãos que não creem que são sábios, são aqueles que têm o orgulho e a sabedoria, quando abrem o olho no mundo, verdadeiro mundo, que lugar é esse? O que eu faço aqui? O que é isso? Quem vem me socorrer? Porque eu não sei onde eu estou. E etc. Histórias que nós já sabemos. Então nós temos que lembrar e falamos toda vez nesta casa. Segunda, quarta e sexta. Sejamos humildes. Não sejamos orgulhosos. Se te bater no sentido alegórico, aceite. Não precisa dar outro tapa na cara ou virar o rosto, mas aceite. Isso chama humildade. Sabe por quê? Nós não estamos aqui eternos. A verdadeira vida não é aqui. Nós estamos aqui por um aprendizado. Nós estamos passando aqui para poder crescer e evoluir. A dor que passamos é o nosso progresso, a nossa evolução. Se ele não acredita, se ela não acredita, não há problema. Conta outra história. Posso? Eu achava incrível. Hoje eu não faço isso. Eu não faço. Eu acho graça. Até convido para um café. Era um arranca-rabo na porta da minha casa, da casa do meu pai, que era assustador. Até hoje, mas isso reduziu muito. Muitos irmãos de outras doutrinas querem pregar o evangelho na hora do almoço. Posso dar a palavra de Jesus? Rua Ausônia, antigamente, agora é Elifas. Muitos falam assim, não passa aí não. Pula. Porque já sabia. E eu e minha mãe ficava do lado de dentro, só ouvindo o barraco acontecer. Bom sentido, pai. E aí eles faziam uma colocação, aquela colocação que a gente é contra, que é aquela colocação cega. Me falaram isso, é isso que eu tenho que fazer? Não. E falava que o mundo ia acabar. Eu lembro disso perfeitamente. Ano 2000, o mundo vai acabar. Lembram disso? Quem não esperou o ano 2000? Até eu esperei o ano 2000. 1999. Ai, meu Deus. Não vou dormir, eu quero ver o mundo acabar. 1000 passará, mas 2000 não. E esse irmão está aqui, que 1000 passará e 2 não. O mundo vai acabar. Com licença, sua Eliva. Porque Deus, o teu Deus, o meu não. Tá vendo aquela senhora que está passando ali, com aqueles filhos no braço? Tá vendo aquela outra senhora grávida ali? Que Deus é o seu, que vai acabar com a vida desses aí que nem começaram a nascer. Que Deus é o seu, que não vai respeitar ninguém e vai tirar todo mundo daqui, sem perguntar, sem nada. Ah, mas fica com Deus. Não, não, não. Vai com o seu Deus, que eu vou ficar com o meu. Olha, falei, meu Deus. E aí, eles viam que era porque feria. É aquela coisa assim, tá cego dentro daquilo. Hoje a gente não faz isso. Passam, falam, não, tudo bem. Só fala assim, ó, a palavra é única. Eu sou espírita. Aí um pergunta assim, que tipo? Espírita. Porque espiritismo é só espiritismo. Porque não sou candomblé, não sou umbanda, eu sou espírita. Que é difícil as pessoas entenderem, porque todos são espiritualistas. Trabalham com espíritos. Mas nós somos espírita. A nossa doutrina é espírita. E aí, quando você fala que é espírita, não, só quero deixar um convite para você ir na igreja, vai ser um maior prazer. Tá. Então, nós precisamos entender que nós não podemos ser cegos. Humilde, sim. Orgulhosos, não. Mas cego, surdo, nós não podemos.
Nós temos que ser humildes, sim, aceitar o que chega. De quem for, da onde for, analisa. Isso é verídico, isso tem razão, isso não pode ser, isso pode ser. Deixa eu procurar, é o que falou. Orgulhoso? Jamais, eu não sabia. Não, se eu sei, fala de novo. Possa ser que eu não entendi direito, então me passa de novo. Agora, é o que ele diz aqui. Bruno, perdi. Hã? Ah. Tá dando para entender, como diz o Tiago? Então, vou tentar finalizar aqui. Nós vamos tentar finalizar. Né? E aí, o que nós precisamos entender dentro do que ele nos traz desse resumo? Assim ocorre hoje com grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos espantam-se que os espíritos façam tão pouco esforço para convencê-los e que esses espíritos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e humildade, preferindo-os aos que acreditam possuir toda a luz e que parecem pensar em Deus. Deveria ficar muito feliz conduzindo a ele e provando-lhes o que existe. O poder de Deus manifesta-se em todos, em tanto nos menores coisas quanto nas maiores. Vamos parar por aqui, tá bom? Vou só encerrar. Nós estamos aprendendo assim. O que é Deus? Como você vê Deus? Aula de quarta-feira. Como você vê Deus? Eu imaginava Deus como Papai Noel. Velhinho, porque era essa imagem que passava para nós. Sentado num trono, ali, observando todo mundo. Outro dia eu parei e viajei nesse mundo que eu vivi. Mas como é que Deus pode, num trono, sentado, velhinho, o mundo não é só Brasil, não é só São Paulo. Como é que ele vê o mundo inteiro? Os chineses, os americanos, e outra. Como é que ele vê todo mundo nessa quantidade de gente, de filho que é dele, sentado? Mas isso é o que embutiram, o que colocaram dentro daquilo que não sabem explicar o que é Deus. Nós sabemos? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Basta. É isso que é Deus. Para nós, nesse momento, é isso. E realmente sabe de tudo. E o Tiago deu uma explicação muito boa. Que ele, o universo, é o corpo. E ele está dentro desse corpo. Achei linda essa explicação. Como nós, corpo, e o nosso espírito nesse corpo. Então Deus está em tudo, desde a pequena coisa até a grande coisa. Por isso que a gente diz: ah, mas eu só peguei uma caneta. O outro roubou 3 bilhões. A diferença? Nenhuma. É falha do mesmo jeito, nas pequenas e nas grandes. Eu dei 1 grão de arroz. Ah, mas eu dei uma cesta básica. A diferença? Nenhuma. Ele vê tanto o pequeno como o grande. E muitas vezes, dentro do que ele traz aqui, dos sábios, dos prudentes, é que eles precisam buscar entender. E muitos desses não acreditam na existência de um ser maior. Aí a gente fala assim: você vê o ar? Não. Você vê o ar? É, vê, você vê o ar. Mas você acredita que o ar existe? Por quê? Por quê? Porque se eu parar de respirar, eu não vou conseguir, vou morrer. E Deus? Se eu deixar de ter fé e acreditar, minha vida afunda. Eu entro num caminho que muitas vezes não tem volta. Então Deus existe. Que assim seja. Deu para entender? Tiago que fala, né? Deu para entender? Eu falo, posso dormir em paz?
Obrigado, gente. Obrigado aos nossos irmãos de casa. É que agora eu só falo uma vez só, né? De primeiro eu falava duas. Agora eu falo uma só. Então eu tenho que aproveitar e falar bastante. Tá bom? Marcelo, muito obrigado. Marcelo, pelo carinho. A Lu, muito obrigado, Lu, pelo carinho. A dona Luísa, muito obrigado, dona Luísa, pelo carinho. Venha nos visitar, dona Luísa é tão pertinho, viu? Venha nos visitar, né, Natália? Dona Luísa podia vir nos visitar, né? Hã? Marinês também. Ah, tá, a sua é Marinês. A sua é que é de Terra Roxa. É, então, podia vir nos visitar, viu, dona Marinês? Ah, dona Lúcia também. Marta, muito obrigado pelo carinho de sempre. O Tom tá aqui, viu? Mandando um abraço, viu, Tom? A Rosana Moreira, muito obrigado. Tem mais alguém? Cíntia Ramos, muito obrigado. Hã? Campos, muito obrigado, Cíntia. Esteja sempre conosco. E a Ronilda que está trabalhando hoje, hein? A gente precisa trabalhar de vez em quando, né? Né, Ronilda? Tô brincando. Forte abraço. Hã? É, nem o Tiago entrou para ver a gente hoje, hein? Você viu? Tá, depois ele vai ver isso aí. Ele falou que ia puxar a tua orelha, tá? Então, tá dado o recado. Gente, se está tudo bem, ninguém tem uma pergunta, não tem um questionamento, vamos então levar os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus, a espiritualidade que nos ampara e nos protege. Agradecidos mais uma vez por essa paz que reina em nossos corações e essa tranquilidade em nossas mentes. Agradecidos por mais essa oportunidade de aprendizado, de estarmos juntos aos nossos irmãos espirituais, que nos ampara, nos protege, como também muitos irmãos que aqui estão buscando o conhecimento e o aprendizado. Obrigado, Pai, pela alegria que temos de poder saber que estamos iluminados e seguiremos iluminados aos nossos lares. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos ofertado. E olhai, Pai, para todos aqueles nesse planeta que passa de provas e expiações para o mundo regenerador. Dai-nos consciência, dai-nos força para podermos suportar toda a transição que teremos que passar para um mundo melhor. E assim, Pai, buscando o encerramento dos estudos dessa noite, nós fazemos a nossa oração de encerramento. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor a alegria, ao espírito a consolação, o espírito a verdade, ao doente. Senhor, não ouvi. Tudo que criastes, piedade, Senhor, por aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja. Uma ótima noite a todos e até segunda-feira com o estudo do céu e inferno com o nosso irmão Bruno. Que assim seja.